E hoje, com muito prazer, nós recebemos no Muda Mundo Tamo Junto a professora da Rede Municipal de Santa Maria, Gláucia Suzana Ferner da Silva. Ela é professora de 4º e 5º ano do ensino fundamental e está aqui para conversar com a gente sobre as práticas inovadoras que a Gláucia empreendeu, né, implementou durante a pandemia. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada. Seja bem-vinda a esse espaço e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Cris. Uma boa tarde a todos. Eu sou professora, então, da rede municipal já desde 2009 e atuo há alguns anos já com o 5º ano. Então, comecei a trabalhar com o 5º ano, fui me especializando com essa faixa etária, com tudo que as necessidades que o 5º ano necessita. Há algum tempo atrás, então, eu fiz um novo concurso, uma nova nomeação e assumi o 4º ano na minha escola para a gente, com a coordenação, com a direção, a gente pensou em fazer essa ponte, essa ligação entre o 4º e o 5º, porque para que as crianças tenham um vínculo com o professor. Então, os alunos que são meus no 4º vão ser meus no 5º, porque no 5º ano eles têm a separação, a gente trabalha com unidocência, mas a gente já começa a separar as disciplinas. Então, para facilitar para as crianças, para eles terem um contato com essas rupturas que vão acontecer no 6º, a gente já começa a introduzir devagarinho para eles esse processo, né? E esse ano foi um ano diferente, né? Porque, enfim, a gente começou, tivemos pouco tempo de aula aqui no Rio Grande do Sul. Nós começamos em fevereiro, ali no finalzinho de fevereiro, e a gente teve ainda carnaval, enfim. E no dia 18 de março a gente acabou parando as atividades pedagógicas presenciais, né? E por um tempo a gente ficou nesse processo de o que vamos fazer e tentando ver como chegar nesses nossos alunos. A minha escola, ela se localiza numa comunidade bem carente da cidade. A maioria dos nossos alunos, eles são oriundos de um campo habitacional de invasão ali, então a gente tem uma comunidade carente. E essa questão, assim, dos acessos da internet, a viabilidade do trabalho começou a ficar comprometida. Mas, mesmo assim, a gente procurou avançar, né? E o que a gente foi percebendo durante o trabalho, quando eu falo a gente, porque a questão da pandemia, ela facilitou que a nossa escola, os professores conseguissem interagir mais. E essas trocas de experiência no trabalho, a gente conseguiu desenvolver um trabalho em conjunto nos anos iniciais. Que começava lá desde o 1º ano e ia até o 5º. Então, a tecnologia, ela facilitou isso para os professores, fazer as reuniões de planejamento semanais, que a gente não conseguia fazer. Enfim, ele foi muito proveitoso nesse sentido. E durante esse processo, a gente nós começamos a trabalhar com a questão da sequência didática e fazer um trabalho voltado para esses alunos em função de resgatar eles para dentro da escola, para as atividades pedagógicas. Mas mesmo assim, nós professores começamos a perceber que a gente não conseguia trazer os alunos, que não conseguia motivar eles. E dentro dessas buscas, das formações que a gente estava fazendo, surgiu, então, a temática das metodologias ativas, e dentre elas, a gamificação me chamou muito a atenção. Então, eu gosto de tecnologia, eu já tenho, assim, uma facilidade em ter algum conhecimento. E também tem o suporte em casa, que o meu esposo é programador, então a gente consegue, tem uma ajudinha ali.
e a gamificação, ela me cativou. E eu levei essa ideia para as minhas colegas, a gente fazer um trabalho voltado para isso. E surgiu, então, a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente valoriza muito a nossa cultura regional no mês de setembro, principalmente. Então, a gente, no mês de setembro, a gente faz tudo voltado para o mês do gaúcho. Então, a gente... quando é presencial, nós fizemos a roda desse chimarrão, a gente faz baile, a gente faz comidas típicas, atividades voltadas para isso. Tu falou de literatura, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma empresa que fez o Reino Grande do Sul, que faz releituras dos clássicos, e todos num contexto que é do Rio Grande do Sul, com os personagens de prenda e de peão. E isso a gente utiliza dentro da escola bastante, essa parte da literatura. E eu com minhas colegas, eu sugeri a ideia da gente fazer um game com os alunos, porque a gamificação, ela é uma metodologia ativa, mas que ela não necessita, ela traz as características de game, ela traz todos os conceitos do game, mas não num lugar que seja digital. Ela pode ser aplicada num formato de jogo de tabuleiro, num formato de trilha, ele não precisa ser necessariamente tecnológico ou digital. Então, a gente criou a ideia surgiu a ideia de a gente fazer um personagem, que era o Gauchinho Bentinho, que remetia ao Bento Gonçalves, né, da Revolução Farroupilha. Então, a gente conseguia contextualizar dentro do nosso trabalho que a gente queria resgatar, né? Dentro da BNCC se fala muito na questão da cultura, né? Desse viés regional. E então nós queríamos trazer isso. Então a gente criou o Bentinho, e o Bentinho ele saía da região central, Santa Maria fica no centro do estado, e ele ia para alguns pontos do Rio Grande do Sul. O que vem no game nessa atividade? Então, os alunos, era proposto um desafio para eles, que era dentro dos conteúdos que a gente estava desenvolvendo, dentro das atividades pedagógicas. E nesse desafio vinha um questionamento ou alguma atividade que eles tinham, que era proposto para eles. Quando eles concluíam esse desafio, a gente lançava um mapinha para eles, onde o gauchinho se deslocava de um ponto do estado para outro ponto do estado, que era o que remetia ao game. A conclusão do desafio, o gauchinho tinha aquela trajetória que ele conseguia passar. O objetivo dele era conseguir vencer 4 fases, que eram os 4 pontos cardeais ali. Então, ele saiu da região central, foi para o oeste, foi para o norte, leste e para o sul. E lá no sul, ele conseguia vencer os obstáculos que ele tinha. Para os meus alunos do 5º ano, eu propus na primeira semana, eu fiz uma atividade sobre indumentária gaúcha, conceituando, trouxe um resgate dessa questão cultural. Para os meus alunos do 4º, eu trabalhei com a questão das propriedades medicinais da erva mate, então do chimarrão que a gente toma. E os alunos do 5º, eles precisavam criar um versinho, uma quadrinha sobre a indumentária gaúcha. E os meus alunos do 4º, eles tinham que fazer o chimarrão, ou tomar o chimarrão e me mandar uma imagem sobre isso. Poderia ser uma fotografia ou só do chimarrão, enfim. E quando eles concluíam este desafio, o gauchinho avançava. Então, eu mandava um mapinha do antes, de onde o gauchinho estava, e mandava um mapinha do depois, onde o gauchinho estava chegando. Então, a cada semana, eles iam fazendo esse itinerário, né? Essa jornada que remetia à ideia do game.
Dentro desse processo, eu e as minhas colegas, a gente começou a perceber que as devolutivas começaram a aumentar muito. A essa ideia lúdica, isso fez com que as famílias se interessassem em fazer. Que não era simplesmente a ideia do imprimir atividade, fazer atividade, porque a gente teve uma limitação na nossa escola que a gente não conseguia fazer uma aula online, porque a conectividade dos nossos alunos não comportava, então a gente precisou pensar em coisas que eles conseguissem mais no material físico, né? Então, os nossos alunos, aqueles alunos que não conseguiam fazer as atividades remotas, aí uma vez por mês, assim, eu entregava todo o material impresso e eles iam fazer. E nessa jornada, em tudo isso, a gente percebeu que os alunos se interessaram muito por isso. E eles começaram a fazer as atividades e dar devolutiva e participar e tirar dúvida e mandar foto e construir tudo aquilo ali que era solicitado. Então, foi um trabalho muito prazeroso que eu percebi que realmente deu certo, que foi um trabalho que a gente teve, a gente conseguiu perceber através de documentos, porque como a gente fazia o levantamento das devolutivas semanais, as minhas planilhas de devolutivas ficaram todas completinhas, assim, com raros casos de alunos que não entregou uma ou não entregou duas atividades, que não participaram no 100% dessas atividades. Então, foi uma inovação, porque eu não conhecia essa metodologia, né? Quando eu fiz magistério e pedagogia, a gente aprende, começa a ter metodologias, dinâmicas que tu trabalha, mas não conceitual dessa maneira, como eu pesquisei para a gente poder desenvolver o trabalho. E o trabalho foi tão bem aceito pela comunidade que nós propomos uma pesquisa. Então, a gente criamos um contexto de que o gauchinho ele ia visitar regiões do Brasil. E o nosso personagem saiu do Rio Grande do Sul e foi para todas as 5 regiões do Brasil. E dentro dessas regiões, o gauchinho, assim, cada ano, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eles pesquisavam um fator, um aspecto cultural da região. Então, o primeiro ano pesquisou sobre dança, daí os alunos trouxeram as danças do Rio Grande do Norte, as danças num formato de pesquisa. Daí que eles fizeram as pesquisas online e entregaram no material impresso para os professores. Os alunos do segundo ano pesquisaram sobre músicas, e o do terceiro ano pesquisou sobre culinária. Os meus alunos do quarto pesquisaram sobre folclore, e os do quinto sobre pontos turísticos, patrimônios históricos que tem em cada região. Foi um trabalho muito gratificante, foi um trabalho, assim, que deu trabalho para elaborar, para construir, para fundamentar, mas ele foi assim, foi uma gestação, Cris, sabe? Porque ele teve um processo. Te ouvindo, né, Glaucia? Não, te ouvindo, eu fico pensando quantos resultados que talvez em tempos antes da pandemia eles fossem desejados, né? Mas não era mais difícil de alcançar, né? Tu começaste falando, né, a união dos professores, né, fazer um trabalho conjunto, como isso é bacana, como isso é desejável, o envolvimento das famílias, né? E esse trabalho conjunto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, que nem sempre acontece também, né? Então, assim, é isso que a gente fala, que é olhar a metade cheia do copo, né? Assim, estamos numa pandemia, não é uma situação desejável, ninguém gosta de ficar longe das crianças, né? As escolas fechadas ou
enfim, não, com certeza não é o que a gente quer. Mas mesmo assim, existe a possibilidade de se forjar, né, a partir de uma prática inovadora, a possibilidade de manter esse vínculo, né? Que eu acho que isso que é o mais bacana. E, além de tudo, com conteúdo, né? Então, assim, as crianças devem ter aprendido muito. Para o professor que está nos ouvindo, Glaucia, porque assim, quando a gente ouve falar em gamificação, a gente imagina uma coisa totalmente tecnológica, né? E já pensa, isso não é para mim, né? E pelo que tu disseste, não é bem assim. Quais seriam as dicas que tu darias para os teus colegas que estão ouvindo? Pô, né? Porque a gente vai ter um tempo ainda, eu acho que não só durante a pandemia, mas eu acho que é uma metodologia que vai, com certeza tu vais incorporar daqui para frente, né? Dá um passo a passo para a gente. Como é que começa a fazer isso? A gamificação é um processo de ludicidade da prática de ensino. Né? E quando eu digo ludicidade, é tu trazer o brincar para dentro da sala de aula. Isso não é muito fácil, porque dependendo da turma que tu tem, do como é a demanda disso que acontece, tu não consegue trabalhar dessa maneira. Então, o professor ele tem que ter muita perspicácia em ver o tempo e quais são os conteúdos que podem ser desenvolvidos dessa maneira. E a gamificação, ela faz com que o aluno ele seja o protagonista do trabalho, porque ele vai fazer aquilo ali e ele vai descobrir sozinho, dentro das regras, porque a gamificação, ela traz muito claro qual é o teu objetivo de chegada. Então, quais são, o professor vai colocar quais são as regras que precisam ser seguidas dentro daquele processo, e o aluno ele vai fazer, porque a criança, ela geralmente ela gosta disso, ela gosta de trabalhar com esses limites, e dentro desse limite ele pode criar. Os meus alunos, eles criaram, além dessa parte dessa parte mais textual, né, que eu falei da quadrinha, eles criaram a indumentária, eles criaram os símbolos gaúchos, eles foram fazendo, e tudo isso dentro da ideia do jogo. O jogo faz com que o aluno pense fora dos... Hoje as pessoas dizem muito fora da caixa, né? É um termo que está se utilizando muito. E é bem isso que acontece. Quando o aluno cria alternativa, ele cria uma saída para sair daquela problemática. E daí, nesse sentido, ele se torna o protagonista da construção do conhecimento dele, né? Eu me apaixonei tanto por essa perspectiva que eu comecei a trabalhar trilhas na matemática, trilhas que eles fazem as continhas de multiplicação ou divisão, e eles vão, quando eles conseguem, eles avançam no resultado, eles vão para o próximo, fazendo uma caminhada ali. Então, a gente começou, né, uma coisa, como é que eu vou te dizer, assim, a gente não tinha muita esperança de que, a gente tinha esperança que desse certo. Despretensiosa, essa é a palavra. A gente tinha essa ideia despretensiosa, não fazendo essa pesquisa, esse estudo, vamos testar, porque tudo é muito ensaio e erro dentro da sala de aula, né? E a pandemia, ela mudou. Eu reitero o que tu disse, assim, a pandemia, ela trouxe muitas coisas negativas, mas a gente ficou só com as coisas positivas, que foram essas construções que a gente está tentando manter. Tanto que agora, nas nossas reuniões pedagógicas, agora a gente já está fazendo as primeiras atividades com a ideia de game, com a ideia de fazer essa sequência de atividades onde o aluno consiga resolver essas questões e avançando na sua aprendizagem
com essas descobertas deles mesmos. Esse trabalho, Glaucia, ele está restrito ainda, digamos restrito, mas ele está dentro da escola, né? Tu me disseste o nome, Maria Aparecida, né? Como é que é? Bandeira Medina. Medina. Bandeira Medina. Mas, ou isso já irradia, reflete no trabalho de outras escolas? Como tu achas que a rede, de uma certa forma, também vai incorporar essa prática inovadora, né? E de que forma isso contribui também com outros professores? Já há um movimento nesse sentido? Eu notei assim, ó, quando a gente desenvolveu esse trabalho, eu gosto muito de fazer essa troca. Como eu já trabalhei em outras escolas, eu tenho uma rede de contato assim bem interessante. E eu acabei publicando esse trabalho. Eu publiquei na universidade, numa universidade aqui de Santa Maria, e fui indicada pelo meu tutor para compartilhar com os meus colegas no seminário de práticas pedagógicas da rede municipal. Depois de fazer essas publicações, eu tive contato com colegas que começaram a fazer dentro do Google Forms, se utilizar da gamificação nesse sentido. Porque a gente está utilizando muito o Facebook como ferramenta para chegar nos alunos. Então, as atividades são disponibilizadas através do Facebook, através de grupos restritos, né, às turmas. Então, isso também facilitou o contato de compartilhamento das atividades com os colegas. Eu não posso te afirmar, assim, como que a rede vê isso. Eu vejo que a rede me trouxe pontos positivos, inclusive que chegou até você esse trabalho, né? Mas e dentro das outras escolas, o que eu consegui foi com os meus contatos de colegas que viram a apresentação via YouTube e começaram a entrar em contato comigo para saber sobre esse trabalho. E isso estimulou a nossa escola a manter esses personagens, a manter essa ideia, e a gente, para esse ano, a gente quer cada vez expandir mais que o Bentinho construa novos conceitos. Foi interessante tu falar que na semana, no mês da consciência negra, a gente eu criei uma outra personagem, que era a Nayá. A Nayá era uma menina negra que começou a ensinar sobre a cultura afro para o Bentinho. E os alunos ficaram muito empolgados. E aquela personagem, eu acho que eles se identificaram com aquela personagem, porque ela era uma criança de cabelos crespos, ela era uma criança que trazia, a gente trabalhou a amarelinha africana, trabalhamos atividades bem, a capoeira, que a nossa escola já tem uma caminhada bem grande com oficina de capoeira há muitos anos já. Então, os nossos alunos se estimularam muito com isso. Eu me emociono em pensar que com um trabalho tão assim despretensioso e simples, a gente conseguiu, como é que eu vou dizer assim, a gente conseguiu chegar nos nossos alunos e nas famílias que a gente tenha na nossa comunidade. Que lindo, eu também me emociono, porque a gente ouve, parece que é tão simples, mas eu faço um pouco a ideia do trabalho, né, que tem por trás, um trabalho sério também de pesquisa, né, e a pandemia foi um momento, né, não só para os professores, mas para todos nós, né, vamos pesquisar, vamos buscar, vamos conhecer as questões, tu falaste, né, na personagem negra, as questões do racismo também, né, um compromisso nosso em aprender, né, e não só combater o racismo, mas pensar em práticas antirracistas, né, que as nossas crianças se identifiquem, que a sua história seja contada. Quer dizer, a gente está falando de uma coisa muito
muito potente, muito grandiosa, né? Que tu falas, parece muito tão simples, maior, mas né? não é. A Oi? sala de aula, ela é muito maior que a sala de aula. Ela tem uma potencialização de mundo, de cidadania muito grande, né? Porque a questão assim, ela transcendeu ao regional, que era o nosso primeiro objetivo. E isso é o que é mais gratificante, que é o trabalho, ele foi construído para uma coisinha assim, não só para a gente desenvolver o conteúdo, mas para poder mudar a nossa prática pedagógica, fazer uma coisa interdisciplinar. O que mais assim que eu posso te dizer assim, é desenvolver atividades que os nossos alunos se interessassem, mas ela foi ganhando uma forma que foi além disso. E isso é que foi bom, sabe? Quando o professor, sabe aquela sensação de quando o professor chega na aula e propõe uma atividade assim, e os alunos a gente ficam tão entusiasmados que o professor sai de lá assim, com o coração repleto de meu Deus, essa aula deu certo, sabe? E é essa sensação que eu tenho com esse projeto, né? Por isso que eu te disse assim que ele foi uma gestação, porque ele foi um trabalho muito difícil, ele foi um trabalho que a gente estudou, que a gente pesquisou, e isso só foi possível com a função da pandemia, com a função de tu estar em casa, com a função de tu ter tempo para planejar, para estudar, para trocar, né? É o copo mais, a parte do copo cheio, como tu falaste. E então essa sensação de que deu certo é o que é mais emocionante, é o que é o gratificante, e é isso que eu me propus hoje a vir falar contigo, assim, é que dá certo, e que pessoas têm, às vezes, com aquela ideia que tu acha que é simples demais, que é uma coisa, vai dar certo porque tem a dedicação do professor, tem o amor do professor, tem o estudo do professor, e quando o aluno se identifica com aquilo, que ele vê significado para aquilo, tudo melhora, tudo toma proporções assim mais grandiosas do que a gente imaginou. Faz sentido, né, Glaucia? Quando faz sentido. Glaucia, para o professor que está nos assistindo, como é que ele poderia conhecer um pouco do trabalho que vocês desenvolveram? Existe algum espaço na internet aberto, no YouTube, algum endereço que tu poderia oferecer? Porque eu acho que está todo mundo curioso para conhecer um pouquinho. A gente não fez publicação assim para o grande público. Eu fiz a publicação para a universidade, ficou no YouTube, num canal lá que eu criei também, assim, muito só para testar, mas o trabalho ele vai ser publicado no e-book da prefeitura da nossa cidade, ele vai ser publicado ali. E vai, por enquanto é só ali que o pessoal pode ter acesso, é dentro da prefeitura da nossa cidade. Que a nossa escola não tem ainda essas redes, só a rede de Facebook mesmo, não tem página, né? Se tu me Mas eu posso te permitir, né, os mandar. professores interessados, claro, que fizerem contato pelos canais do Muda Mundo, a gente vai ter o maior prazer em fazer a ponte com a professora Glaucia, né, para fazer essa troca, às vezes tirar dúvidas mais específicas e, quem sabe, também implementar em sala de aula, né, essa atividade que dá resultados tão gratificantes, né? Fico muito, muito feliz, muito agradecida por essa conversa, né, Glaucia? A gente vai ter oportunidade, né, dependendo aí do ritmo de vacinação, a gente vai ter oportunidade de se conhecer pessoalmente. O Muda Mundo vai a Santa Maria, né, e vai ser um prazer não só te conhecer, como os teus alunos também, né, e teu trabalho de perto. Quero te agradecer imensamente nessa oportunidade de a gente conversar e combinar que vamos ter outras, né?
Eu agradeço muito, Cris, a oportunidade e fico até assim lisonjeada com assim essa projeção do trabalho, né, que tu vai dar para minha escola, e realmente eu espero a gente poder se conhecer, tentar disponibilizar um material para vocês postarem. Eu posso colocar a apresentação de slides, talvez, que facilite para os colegas professores de outras redes, de outros locais, visualizarem como que foi desenvolvido esse trabalho. Uma coisa importante de falar da metodologia da gamificação, que ela tem uma coisa especial, que é o feedback imediato. Quando o aluno ele consegue compreender a ideia da lógica do game, ele traz na hora a resposta. E isso é muito legal, porque o professor, às vezes, tem que esperar um tempo para o aluno trazer a resposta, e com o game, não. O feedback é na hora, é imediato. Eu consegui ou não consegui, mesmo que nessa dinâmica do ensino remoto a gente demorou um pouquinho, mas ele veio, esses feedbacks vieram e vieram em grande demanda. Que bom. Glaucia, muito obrigada, adorei conversar contigo e vou ter o maior prazer em fazer a ponte com os professores interessados, né, por meio das redes sociais do Muda Mundo, porque a ideia é essa, né, o que é legal tem que ser compartilhado, no que a gente puder contribuir, né, e compartilhar o conhecimento também, isso também será feito, porque nós todos temos o mesmo objetivo, né, que é oferecer uma educação de qualidade e oportunidades para as nossas crianças, para que elas sejam protagonistas, para que elas mudem o mundo. Obrigada. Obrigada, querida.